Antônio Dias, berço do Vale do Aço. Antônio Dias foi fundada no ano de 1706 pelo bandeirante taubateano Antônio Dias de Oliveira, que chegou até esta região após passar por Ouro Preto, cidade por ele também descoberta. Instalou-se primeiro à margem esquerda do rio Piracicaba, local hoje denominado Arraial Velho. Antônio Dias seguiu de Taubaté até Ouro Preto, orientado por um mapa feito pelo bandeirante Borba Gato. Ele queria encontrar o ouro preto, o mais valioso de todos os metais, e que era encontrado com abundância às margens do Piracicaba. E ele não apenas encontrou o metal, como fundou Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. Antônio Dias viveu seus últimos anos de vida na cidade de mesmo nome, onde faleceu aos 90 anos de idade, vítima da febre maleita. O bandeirante foi sepultado no adro da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, no ano de 1736. Antônio Dias localiza-se no leste mineiro, na região denominada Vale do Aço, e por ser a cidade que deu origem a tantas outras, é carinhosamente conhecida como Antônio Dias, berço do Vale do Aço. Eu me chamo Terezinha de Jesus Souza, nascida em Antônio Dias, e a terra que eu amo muito, não poderia deixar de falar alguma coisa das histórias que eu ouvi e que li da nossa cidade. Eu ouvi histórias sobre a chegada dos bandeirantes em Antônio Dias. Chegaram margeando o rio Piracicaba à procura de ouro e de pedras preciosas. E junto aos bandeirantes chegou também Antônio Dias de Oliveira, que descobriu essa cidade e nela ele ficou até falecer. Faleceu em Antônio Dias, está sepultado no adro da Igreja Matriz. Eu sou Aloysio Leite Silva Castro, mais conhecido por Solu. Sou filho de professor Francisco Leite Silva Castro e marido de Paula Barbosa. Na minha adolescência e juventude, vivi aqui em Antônio Dias e me lembro que as cidades mais próximas de Antônio Dias eram São Domingos do Prata, Itabira, Santa Bárbara, Ferros e Aimorés. Estava lembrando que Valadares era ainda um povoado e tinha nome de Figueira do Rio Doce. Essa era uma vasta região sem socorro médico e era infestada da epidemia da malária E meu pai era farmacêutico, formado pela Escola de Farmácia de Ouro Preto, e aqui veio morar aqui em Antônio Dias a convite do Coronel Fabriciano, pelo Lisberto de Brito, para ser diretor do Grupo Escolar Coronel Fabriciano. E também exercia, então, a função como farmacêutico, dava socorro aí aos que necessitavam de uma ajuda nas enfermidades, e até que aparecesse médicos na cidade, ele exercia essa profissão. Mas por solidariedade aos enfermos, e a cidade só
passou a desenvolver mais depois da vinda da Estrada de Ferro Vitória-Minas. A Estrada de Vitória-Minas tinha 3 residências, até sendo aqui a terceira. A primeira era em Vitória, né? A segunda em Aimorés e a terceira aqui, onde residiam os engenheiros e que aí traziam alguns médicos, porque a malária era muito forte. E eu estava conversando com o senhor Amantino. O pai dele era farmacêutico, não sei se... e enfermeiro da Estrada de Ferro Vitória-Minas, e veio acompanhando a construção. E diz que daqui ele escreveu uma carta para a família e deixou a família para trás porque não tinha condição. Onde ele estava vivendo não tinha condição de trazer família. E chegando a Antônio Dias, ele escreveu uma carta para a família dizendo que tinha chegado numa cidade muito importante, que tinha até escola pública, porque lá ele pagava aulas, pagava professor particular para as filhas. Então, eu conversando com o Antônio, perguntei, qual a coisa que você achou mais importante em Antônio Dias? Ele respondeu assim, que foi ruas calçadas. A cidade era calçada, tinha uma usina própria, né? A usina pertenceu ao Dr. Manuel Tomás de Carvalho Brito, filho do coronel Fabriciano, que mais tarde vendeu para o senhor Carlos de Ávila, que era o presidente da Câmara e exercia a função de executivo, fazia funções de prefeito. E depois a prefeitura adquiriu essa usina, serviu há muitos anos à cidade. Mas aí havia uma luta de... Depois chegou a Vitória-Minas, trouxe bastante progresso, Antônio Dias, deu bastante serviço, bastante emprego. A Vitória-Minas tinha 2 oficinas, uma de marcenaria e uma de ferraria, onde reformavam às vezes peças necessárias para os pontilhões, para as locomotivas. Tinha uma turma bem treinada, davam cursos para os funcionários, os ferreiros, para os marceneiros e ajudaram bastante no desenvolvimento de Antônio Dias. E tinha um hospitalzinho também, ali atrás da Capela de São Geraldo, que prestou grandes serviços à Estrada de Ferro Vitória-Minas. Tanto que muitos anos depois, sempre a Vitória-Minas mandava, às vezes, alguma ajuda para a manutenção do hospital. O hospital era mais mantido pelos proprietários rurais, que mandavam alimentos, café, o feijão, da produção. E meu pai, como farmacêutico, administrava lá o hospitalzinho. Meu nome é Maria de Lourdes dos Santos, apelido Maria de Lili, nascida e criada em Antônio Dias. Eu vou tentar resumir aqui a história da nossa escola estadual Coronel Fabriciano Felisberto de Brito. Hoje essa escola tem a denominação escola, mas ela foi a terceira escola criada em Minas Gerais. É uma escola centenária. Ela foi criada em 13 de janeiro de 1909 e instalada em 17 de abril de 1909. Ano passado, em 2009, ela completou 100 anos. 100 anos de história, 100 anos de educação, 100 anos trazendo instrução para todas as pessoas do Vale do Aço. Ela fica aqui situada em Antônio Dias. Antônio Dias é a cidade berço do Vale do Aço. A primeira escola de Minas Gerais é Barão de Rio Branco, em Belo Horizonte. A segunda, Coronel José Batista, em Itabira. E a terceira, a nossa escola, que naquela época a denominação era Grupo Escolar Coronel Fabriciano Felisberto de Brito. Recebeu essa denominação devido ao Coronel Fabriciano, porque nós tivemos o privilégio de ter a escola
naquela época, porque o filho do coronel, ele era secretário do interior e, atendendo o pedido do pai, criou a nossa escola. E ele mesmo doou terreno para fazer o prédio e também contribuiu com uma boa soma para a construção desse mesmo prédio, que antigamente era um casarão branco com 4 salas de aula. Durante muito tempo foi o grupo que atendeu todas as pessoas aqui do Vale do Aço, inclusive várias pessoas de Coronel Fabriciano, aqui vinham para tirar o primário, porque naquela época a escola era simplesmente escola combinada e não se dava o diploma de primário. Somente Antônio Dias tinha esse privilégio. Portanto, essa escola é muito importante. Daqui saíram vários advogados, vários doutores, pessoas formadas e o nível era muito bom, ótimos professores, muito bons educadores, escola de nome e renome. Nessa escola eu tive o orgulho de ser aluna. Eu entrei nessa escola em 1953. Eu entrei na escola em 1953, em 56 já estava tirando o meu primário. Nela eu fiz o ginásio, funcionou nela. Nela depois eu tornei professora, supervisora e diretora por 11 anos. No período da direção eu entrei colocada pelo nosso ex-prefeito Silvio Roberto Araújo, que com muito carinho me indicou naquela época. O diretor era indicado, depois passou a ser eleito. Me indicou para a direção de escola, onde nela trabalhei até aposentar. A escola Coronel Fabriciano Felisberto Brito é a menina dos meus olhos. Eu tenho um grande carinho, um grande amor por ela. E ela continua até hoje educando todos os antonienses e todos que aqui chegam. O grupo era um grupo mais antigo, mas ele passou a não comportar bem os alunos. Aí o governo mandou construir um grupo, uma escola, né? De latão, onde fazia muito calor. E neste grupo eu também trabalhei, com classes numerosas, que eram 4 classes nesse grupo, cada classe com 40 alunos. Durante o dia o calor era tão grande que a gente ficava sem saber como melhorar para as crianças. Então, disso, tinha o grupo escolar Coronel Fabriciano, a escola dos Unidos foi transformada em no grupo escolar Coronel Fabriciano, porque houve uma reforma de ensino promovida pelo filho do Coronel Fabriciano, Dr. Manuel Tomás de Carvalho Brito, que era secretário do Interior e Justiça, secretário de Educação do Interior. E fez a reforma, transformou a escola em grupo escolar. E esse grupo gozava de muita fama na região, e os rapazes que passavam pelo grupo saíam preparados para exercer função de auxiliares de escritório, preparados para o comércio, para balconistas, e saíam bem desenvolvidos. Tanto que mesmo a Vitória Minas sempre pegava funcionários jovens aqui para ocuparem cargos importantes na Estrada de Ferro. Foram inúmeros os rapazes que desenvolveram funções importantes na Estrada de Ferro Vitória Minas, depois Vale Rio Doce. Também, com a fundação da CESITA, eles levaram uma grande leva de jovens daqui para os escritórios da CESITA, os escritórios da Uzi Minas. E Antônio Dias depois criou o ginásio, né? O ginásio municipal, depois foi transformado em estadual, depois tivemos o 2º grau, e Antônio Dias continua sendo ainda um grande celeiro de pessoas bem preparadas para desenvolver funções importantes em todo o estado, em todo o país.
Não é raro a gente ouvir falar que fulano ou ciclano está bem empregado, desenvolvendo funções importantes numa área ou outra do país todo. Eu me chamo Maria de Ávila Alvarenga Nunes, filho da dona Ricardina. Foi uma parteira, foi uma mãe da cidade. Dificilmente tem uma casa aqui que ela não é vó de umbigo dos filhos quase todos. Ela trabalhava por amor, não para trás do dinheiro. E era tão abençoada por Deus, quando ela batia com os olhos numa barriga, se era 2, ela falava. E todo mundo tinha muita confiança com ela. Olha, minha mãe casou-se com uns 12 anos incompleto. Com 12 anos, ela começou a fazer um parto. E essa neta de umbigo, Mauro Fabriciano, a Elza do Tibúrcio. E mamãe continuou fazendo parto. Ela trabalhava por amor, não por dinheiro. E aonde seu Chico Letro era o diretor do grupo, e ela aperfeiçoou-se mais porque seu Chico Letro era tudo que Antônio Dias. Ele fazia parto e levava mamãe. Ela aperfeiçoou-se cada vez mais, né? E com isto, dela trabalhar por amor, era protegida por Deus e Nossa Senhora. Os olhos que ela batia numa barriga, se fosse 2 filhos, era batata. Minha mãe, ela saía debaixo de chuva, de sol, à noite, para atender as mulheres que estavam grávidas, na hora de nascer o neném. Ela fazia parte dentro do carro. Aqui no Caxambu mesmo tem uma. Quando chegou em casa de madrugada, ela fez o parto dentro do carro. Ainda falei com a mãe da menina, devia ter botado fulano de tal do carro. E minha mãe já está morta, né, há muitos anos, mas o nome dela é privilegiado ainda. Então, eu sou Raquel e sou neta de José de Ávila, que foi o festeiro e organizador das festas de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário na década de 50 e 60. Época em que as festas eram muito participativas, vi muitas pessoas de fora também para participar dessas festas. Na festa São Benedito tinha novena e todos os 9 dias da novena havia leilões, com participação da banda de música local e do grupo de marujos, que antes de ir para a igreja vinha buscar meu avô aqui em casa para levá-lo até a igreja. No dia 31 de dezembro havia o levantamento do mastro com a bandeira de São Benedito, e no dia seguinte, o dia 1º, havia a descida da bandeira. E a cada ano era uma família responsável por essa bandeira. No início da novena, todos os dias ao meio-dia, havia o repique de sinos e fogos em homenagem a São Benedito. No dia 1º, havia a missa solene às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde havia a mesada. Nessa mesada era colocada próximo ao altar uma mesa com 2 bandeiras de prata para as doações das pessoas que participavam mais de perto da festa. Os reis festeiros faziam sua doação. Em seguida vinham os reis de promessa, que eram aqueles que acompanhavam as procissões com coroas de metal ou mesmo de papel. Depois vinham os alferes, que eram em número de 12, e esses alferes eles carregavam a vara de prata enfeitada de fitas. Depois vinham os juízes, que não tinham número determinado, que também carregavam a vara enfeitada de papel de seda. Em seguida, após o término da mesada, então saía a procissão também, com repique de sinos durante todo o trajeto da procissão, pelas ruas da cidade. Quando retornava à igreja, havia a troca de coroa dos reis festeiros e também dos 12 alferes para o próximo ano. Depois era feita a descida da bandeira de São Benedito e saiu o cortejo levando os reis novos até a sua casa, e depois trazia o meu avô até aqui em casa, a banda de música e o grupo de marujos, onde era oferecido um lanche para eles, e minha mãe fazia sempre um licor e vinho de moscatel para ser oferecido às pessoas que tinham acompanhado meu avô até aqui. Antônio chegou a ter 2 bandas de música que competiam bastante
porque o jovem não tinha muita outra coisa a fazer. Então a cultura era bem desenvolvida, tinha teatro, grupos de teatro, e futebol era bem desenvolvido, sem ajuda pública, mas os jovens mesmo pagavam suas mensalidades, alugavam uma área para campo de futebol, até que conseguiram adquirir, né, com a ajuda da prefeitura. O clube chegou a ter campo de futebol depois de muito tempo, com um projeto do farmacêutico Benedito Felício Curabassa, que a gente passou a ter um campo de futebol. A gente usava sempre as margens aí do Rio Piracicaba, mas tinha um futebol muito animado, os jogadores pagavam mensalidade para ter direito a jogar futebol, tinha vôlei e outras coisas, porque tinha um número bom de jovens ainda sem um futuro assim, um encaminhamento para empresas, para trabalho. E depois que foi criado o ginásio comercial, né? O ginásio comercial, aí a turma voltou a ter mais essa atividade, que criou uma dificuldade também para a manutenção da banda de música, porque os jovens estavam preocupados em se preparar para sair, para empregos, para continuar estudos. Depois foi construído o prédio lá da escola e o ginásio comercial foi transformado em escola estadual Professor Lestre, com 2º grau. Então, os jovens tiveram os horários de funcionamento do colégio, dificultaram então o desenvolvimento desse trabalho cultural. E muitos saem para trabalhar, terminam o 2º grau, saem para trabalhar, saem para continuar estudos, né? E a gente percebe que a parte cultural caiu, mas que as pessoas estão sendo preparadas para vencerem na vida. Eu me chamo Pedro Henrique de Assis, conhecido como Didico, morador aqui do Arraial Velho, e eu conheço pelos historiadores daqui do meu tempo, que aqui foi o início do nosso Antônio Dias, começou aqui, que hoje é o começo do Vale do Aço. Que o Vale do Aço, Patinga, Fabriciano e Timóteo se desmembraram, passaram a município, e desmembraram do nosso Antônio Dias. E o nosso Arraial Velho aqui é o começo da nossa história, um começo da nossa história, que é o nosso Antônio Dias, como também o Vale do Aço. Então o início de Antônio Dias foi no nosso Arraial Velho, daqui passou lá para baixo, que por isso que aqui hoje chama Arraial Velho, que foi o começo. Tomou esse nome, antigamente aqui chamava Arraial de Cima. Esse Arraial Velho, no passar dos anos, no meu tempo, que eu cheguei, que eu era criança, aqui conheci aqui como Arraial de Cima. Depois batizaram como Arraial Velho por ser o primeiro patrimônio onde foi começado o nosso Antônio Dias. E quando mudou de local, aqui ficou sendo hoje Arraial de Cima, hoje Arraial Velho. Era também muito divertido as tardes de domingo, quando passava a estrada de ferro, foi construída passando dentro da cidade. A estação existe até hoje, foi vendida pela Estrada de Ferro Vitória Minas, que é a Vale do Rio Doce, e construído um supermercado, mas as características da estação são quase as mesmas. E quando o trem passava dentro da cidade, a diversão dos adolescentes, das moças, dos rapazes, era ir para a estação para ver o trem passar. Muito bem, meu nome é Davi, José Afonso, sou aqui da comunidade do Bonfim, e vou fazer um relato sobre
a aparição de Nossa Senhora do Guadalupe, padroeira da América Latina. Eu constatei as duas figuras, ela ou Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira, tanto da Diocese como do Brasil. E a Guadalupe é o mundo todo, né? A América Latina toda. Aí, em 78, na época de muita dificuldade, e havia muita revolução de reforma agrária, né? E eu estava nessa luta. Aí veio a época que ela apareceu, ela passeava em cima da água, quem estava longe do alto via ela passando de branco, dentro de 1 hora por aí, né, durante o dia. Os velhos que trabalhavam nas roças viam de longe. E na base de 6 horas em diante, a gente via a reflexo da coroa dela na água. Muitos viram, mas no céu não foram todos que viram, não. E teve uma pessoa aí que era do sítio, uma velha, essa não aguentou ver. Quando ela começou a ver, ela desmaiou. Foi preciso ser levada para casa, porque ela não suportou a visita da Mãe de Deus aqui na Terra. Vinha muita gente para presenciar a sua vinda, mas não conseguiram ver, não. E eu vi de verdade. Quando o céu abriu, com toda a clareza, muito bonito, nem uma flor do campo, nem as águas, não parece o dia que Nossa Senhora apareceu para mim, faltando 10 para 11 da noite, na volta do rio, onde constatado que ela veio visitar as pessoas ali que foram enterrados, os escravos da fazenda da volta do rio. Quantas pessoas sofreram na mão dos grandes nesse tempo? E ela veio presenciar. E eu acredito, sim, que é a Nossa Senhora Aparecida, que foi uma que muito trabalhou para que a escravidão acabasse. Se nós não somos escravos hoje, devemos a ela que auxiliou nesse trabalho da escravidão. Foi uma época de muita dificuldade, enchente, né? Houve enchente que estragou muita casa aqui para baixo, né? O rio abaixo aí. Foi uma época de muita dificuldade, a gente passou por isso tudo, né? Hoje, eu tenho o prazer de estar falando sobre essa história. É uma história de muita verdade. Porque eu via, ele ficava tomado do povo em cima daquele pasto de Nenzinho ali, que a volta ali ficava super lotado. Agora, a gente só via de cá, porque eu nunca quis chegar perto, a não ser a cerca. Eu fiquei querendo um negócio mais visível, porque sempre pertence à igreja. Se você criar uma lenda, é muito esquisita. E tinha muita coisa aí que eles falavam com... Você entendeu? E nós ficávamos achando que, assim, eu não tenho assim, uma coisa para confirmar para você que está aparecendo que aparecia a santa naquela época. Mas aí, pô, eles falaram que era a Nossa Senhora do Rosário que estava aparecendo. Mas eu vi a multidão do povo, mas não fiz parte naquela coisa. Por eu ser um católico, eu queria, primeiramente, que parecesse alguma coisa que pudesse comprovar realmente que era a santa que estava aparecendo ali, naquela volta do rio aqui, na fazenda volta do rio. Já a festa Nossa Senhora do Rosário, que acontecida em outubro, lá no Arraial Velho, também havia novena. Todas as noites havia o cortejo com a banda de música, com um grupo de marujo, meu avô e o povo, até chegar no Arraial Velho para a novena de Nossa Senhora do Rosário. No dia seguinte também acontecia a procissão, troca de coroa dos reis. Também lá no Arraial Velho, depois vinha o cortejo, outra vez do Arraial Velho, até a cidade, trazendo os reis até a sua casa e depois, em seguida, trazendo meu avô até aqui em casa. Hoje a gente recorda o tempo de infância, como era bom, como era gostoso Antônio Dias. Tranquilidade, muita paz. Então tem uma ponte que atravessa o rio Piracicaba e debaixo dessa ponte havia pedras. O rio passava, mas sempre deixando as pedras descobertas, onde a gente, todos os domingos, na adolescência, a gente tinha o lazer
ia para debaixo da ponte, sentava uma turminha, mesmo os parentes, ia brincar, jogar belisco, conversar. E os pais não precisavam preocupar, porque tudo era muito tranquilo, não existia as violências que existem hoje. Mas depois, com a chegada da Companhia Aços Especiais de Itabira, que construiu uma barragem, essa barragem prejudicou muito Antônio Dias. Bastante mesmo. Porque o rio já cobriu aquelas pedras bonitas, onde a gente gostava de passar a tarde de domingo. As casas que eram à margem do rio também foram alagadas. Os moradores tiveram que mudar. Alguns foram beneficiados com novas casas, outros não. Então, a barragem não deixou de prejudicar muito Antônio Dias. Eu chamo Paulo Rubens Alvarenga, sou filho daqui de Antônio Dias. Todo mundo me conhece por Pauloca. Eu falo a respeito da pracinha. A pracinha antiga era uma pracinha que atendia praticamente a toda a classe. É uma praça que reunia os amigos, tinha vários bancos, a gente podia sentar olhando as crianças sem perigo. E arborizada, houve ocasião que ela tinha até uns aquários e atendia bem. A gente precisa mais olhar e conservar. Os antigos e também meu avô contava a história de como surgiu a festa de São Benedito. Quando estava construída a torre frontal, que antigamente a torre da igreja era ao lado, então quando estava construindo essa torre, o pedreiro era incrédulo. Em determinado dia ele desequilibrou e caiu do andaime. Então ele gritou para o São Benedito pedindo socorro para que o amparasse e o ajudasse. E a partir daí, então ele fez uma promessa e mandou fazer uma imagem do seu tamanho e prometeu que ia festejar todo o 1º de janeiro. É por isso que aqui em Antônio Dias se festeja São Benedito de 1º de janeiro. Ele mandou fazer a imagem do tamanho dele. A festa começou com a procissão em volta da igreja e foi se expandindo. Aí foi aumentando os fiéis que vinham em busca de milagres, né? Agradecimento às graças também, onde eles traziam muitos objetos para colocar nos pés da imagem. Muletas, braço de cera, perna de cera, qualquer coisa assim das graças que eles haviam alcançado. E vinham pessoas, e a festa foi só crescendo, e vinham pessoas de muitos lugares para pagar suas promessas. Inclusive, uma época veio um casal de São Paulo que trouxe um par de coroas para oferecer a São Benedito em agradecimento a uma graça alcançada. E essa coroa, nós, da família do Zé de Ávila, nós guardamos essa coroa e entregamos para a igreja, que é a coroa que até hoje os reis festeiros usam durante as festividades de São Benedito. Meu nome é Elda de Lourdes Porto. Eu estou aqui para contar a minha história de quando meu pai veio para aqui com o circo a primeira vez. Eu tinha 4 anos de idade. Aqui eu comecei a trabalhar no circo, porque meu pai era dono do circo. O nome do circo era Circo Tupi. Era um circo pequeno, um circo só de família. Era só a família que trabalhava, só a família do meu pai. E com o nome dele de palhaço era Borracha, que todo mundo aqui conhece ele como Borracha, o nome dele. Mas o nome dele mesmo verdadeiro era Ataliba Inocêncio Porto. E só uma família de circo que vivia andando pelo mundo afora. E com 4 anos de idade, meu pai veio de outra cidade, e pôs-se a armar o circo dele aqui para a gente começar a trabalhar, porque meu pai nasceu em circo, eu nasci em circo, meus irmãos, todos nós.
Eu fiquei no circo até na idade de 19 anos, foi quando eu me casei. E quando eu me casei, eu vim para aqui, era na época mais ou menos de 1964. Foi quando meu pai veio para aqui a última vez com o circo. E aqui eu fiquei morando, aqui eu já tinha casado e meus filhos nasceram aqui. Pois é, a estrada de ferro Vitória Minas, como já disse, trouxe bastante progresso para toda essa região. E eu me lembro, na adolescência, na juventude, os trens aos domingos, a gente tinha um clubezinho e a gente dançava quase o dia todo. Eu começava a dançar de manhã, parava para ir à missa, depois da missa almoçava, voltava para o clube, dançava até a hora do trem, pelas 2h30. A gente falava, vamos para o cinema, brincadeira, chamava que era o cinema de Antônio Dias. A gente ia para a estação, era a passagem do trem. Brincava com os passageiros e tal. Todo mundo parava as ocupações para ver a passagem do trem de passageiros. Era muito interessante. Mas tudo tem seu tempo, né? A Vale, depois tinha se transformado em Vale do Rio Doce, tinha um projeto de expansão da exportação de minérios e não era possível fazer com a precariedade que era a antiga linha. E tinha um projeto de duplicação de linha e construir linhas mais resistentes porque iriam usar máquinas mais possantes, trens com mais vagões, e no trajeto viram que tinham que mudar a linha para a margem direita do Rio Piracicaba. E como mudaram em diversas cidades, né? Procuraram tirar os trens de dentro das cidades porque tinha um problema de trânsito, às vezes até risco de acidentes, né? E aqui tivemos também a mudança da linha para a margem direita do Rio Piracicaba. E não sei se antes já tinha um estudo mais anterior, e tivemos aí também a precariedade da ponte que era de madeira e estava muito deficiente, e sentiram a necessidade de construir uma ponte de cimento, porque a gente previa que teria muito mais movimentação com a linha transferindo para o lado direito do Rio Piracicaba. E é isso, a ponte foi construída porque a antiga ponte de madeira não tinha mais condição de ser restaurada. Aí tivemos, infelizmente, a construção dessa ponte de cimento que está servindo a cidade até hoje. Com relação às festividades de Antônio Dias, principalmente nas comemorações de independência, as escolas daqui tinham as fanfarras, a gente fazia os desfiles cívicos, era bem organizado, desfilavam-se todos com uniforme pela cidade afora. Agora, vinha outras bandas de música, participava também junto dessas festividades. A gente tinha um privilégio, eu, Pauloca, que jogava bola no time do Atlético Antônio Dias e outros amigos da equipe, a gente se ausentava desses desfiles porque a gente tinha compromisso à tarde, jogar pelo time de Atlético Antônio Dias. É um clube que a gente gostava de coração até hoje, a gente gosta, mas infelizmente deteriorou um pouco essa cultura esportiva aqui em Antônio Dias. Até a banda de música, que era um orgulho nosso, até hoje a gente fala com prazer sobre aquela banda de música, foi se apagando, sabe? E a gente vê a dificuldade que tem para tentar reerguer esses benefícios que a gente tinha, sabe?
Agora, o clube atlético ainda tem tudo que voltar. Basta a população se interessar, porque o esporte engrandece a juventude. Pois é, Antônio Dias é interessante. Tem muitas historinhas interessantes que a gente procura guardar na memória, acha interessante, talvez não seja para outros, mas que eu acho muito interessante. A gente comenta que a construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas fizeram estatística que cada dormente representa uma vida, porque era região de muita malária e morria muita gente. O senhor Silvino Pereira, o senhor foi muito importante, o nortista foi muito importante em Coronel Fabriciano, disse que trazia navios de baianos, né, para trabalhar na construção da Estrada de Ferro. Eles corriam da seca, corriam de morrer de fome da seca lá na Bahia e vinham morrer de malária aqui em Antônio Dias, né? Tem um texto que o senhor Jerônimo Vieira fala que, coitadinho dos baianos, tinha dó dos baianos, eles não estavam habituados com a malária, né? E morriam muito. E morriam tanto que às vezes não havia tempo de preparar caixões, né, para o sepultamento dos doentes. E o meu irmão Zé Neto foi encarregado de providenciar o sepultamento dos mortos. Muitos eram enterrados, às vezes, na ponta de aterro. Quando já vinha fazendo os aterros da estrada, eles já colocavam o indivíduo ali e jogavam terra por cima, as pontas de aterro. Mas aqui na cidade, quando morria na Santa Casa de Misericórdia, tinha um caixão de fundo falso. O caixão, foi o cadáver no caixão, levava, abria o fundo lá no cemitério, deixava na cova e vinha buscar mais. Porque não havia tempo nem material para a construção de novos caixões e nem tempo necessário. Porque não é como hoje que tem as funerárias aí doidas para vender caixão, comprando defunto, não é? Então, tinha esse caixão de fundo falso, levava, deixava, e o caixão foi apelidado aí por vai e vem, o caixão ia e voltava. Como meu pai gostava muito daqui de Antônio Dias, é como se nós fôssemos daqui, como se nós tivéssemos nascido aqui. Meu pai, ele compôs uma música e eu, como cantava no circo e trabalhava com ele, então nós dois fizemos a música. Então eu vou cantar a música em homenagem a Antônio Dias. Antônio Dias, cidade bonita, tem lindas pequenas, parece um jardim. Antônio Dias tem ouro, tem prata, tem céu estrelado, riqueza sem fim. O seu nome está cheio de glória, gravado na história deste meu Brasil. Não te esqueço, cidade bonita, cartão de visita de um povo feliz. Antônio Dias, abençoada, majestosa, altaneira, ó cidade brasileira, nos meus sonhos tu és a primeira. Antônio Dias, cidade bonita, tem lindas pequenas, parece um jardim. Antônio Dias tem ouro, tem prata, tem céu estrelado, riqueza sem fim. O seu nome está cheio de glória, gravado na história deste meu Brasil. Não te esqueço, cidade bonita,
cartão de visita de um povo feliz. Antônio Dias, abençoada, majestosa, altaneira, ó cidade brasileira, nos meus sonhos tu és a primeira.